Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou relatar para vocês o 20º capítulo da minha jornada. Mas hoje eu vou passar uma orientação para que vocês fiquem ligados como que as seitas e as religiões elas utilizam de manipulações para manter as pessoas seguidoras fanáticas e robotizadas. E tudo isso pelo próprio momento atual, né, do planeta, né? Bom, pessoal, para quem sabe, seitas não é apenas um fenômeno escatológico, mas social. Elas destroem vidas, causam anomalias social e transtornos psicológicos irreversíveis. Fato é, estamos diante de um fenômeno social e espiritual que cresce a cada dia de modo alarmante. Nessa época, e o tipo de sociedade em que vivemos, elas possibilitam os mais diversos grupos religiosos, né? E que proliferam também as suas ideias, doutrinas e visões de mundo entre nós. Você sabe quem são eles? Qual o maior perigo que eles representam para a sociedade de um modo geral? Bom, diante desse caos político-religioso instalado em nossa era pós-moderna, é justo que as pessoas que estudam metafísica e espiritualidade façam algumas perguntas. Então vamos começar pela primeira. O que faz uma pessoa aderir a uma seita, a uma religião? O que faz pessoas se juntarem às seitas? Elas são recrutadas ou elas apenas se juntam? Pessoas são recrutadas por uma mensagem ou por um método? Bem, as respostas não são tão simples assim, né? Não existe apenas um fator determinante que seja responsável pelas explicações. O bicho-homem é um ser muito complexo. E essa complexidade é formada por tais fatores como cultura, social, psicológica e vai, né? Então eu deixo um alerta aos crentes e fanáticos aí para o fato de não serem enganados por artimanhas filosóficas mundanas. Vamos entender aqui agora qual o perfil de uma mente manipuladora. Não pensem vocês que as heresias são produto de mentes obtusas, não. É necessário uma mente brilhante para conceber e gerar tal heresia. Quanto maior o brilho da mente, maiores são suas aberrações. Geralmente, o líder da seita é dotado de um carisma, magnetismo irresistível, aparência de vencedor, pousa de curador e demonstra grande entusiasmo pela causa que defende ou pelo produto que vende, né? O poder de convencimento desse líder inicialmente vem por meio do carisma, que pode ser de alguma habilidade especial de fato. E esse carisma, pessoal, é em parte construída pelos adeptos, pois o discurso do líder vai ao encontro dos anseios e necessidades dos adeptos. O líder sabe que tem solução, né, para aqueles anseios e convence o adepto também a aceitá-lo. Vamos entender então algumas técnicas de sedução para esse recrutamento. Você sabe o que é uma técnica de atalho mental? Nós somos, de certa forma, programados culturalmente e biologicamente com certa carga de informação, pressupostos. Alguns atalhos mentais podem ser criados, enquanto outros já estão na nossa mente, de certa forma instalados pela nossa sociedade e prontos para serem usados. O exemplo disso é a beleza, a cor, o sexo, a vestimenta, a amabilidade, autoconfiança, autoridade, aí vai. Agora vamos entender a técnica da reciprocidade. É uma subdivisão desse atalho mental. A maneira como esta regra funciona é assim, eu vou explicar para vocês. Se alguém faz a você um favor, você deve a ela um favor em retribuição, certo? Resultado gerado, constrangimento e culpa. Vamos entender o controle pós-conversão.
Uma pessoa modifica o comportamento da outra, mudando o mundo em que vive. Definindo os termos, o que significa a modificação de comportamento? Bem, isso trata de estabelecer uma correspondência entre recompensa ou castigo pelas ações realizadas. E assim, pessoal, começa o controle psicossocial, ou seja, um Big Brother de seitas. Usam técnicas de manipulação mental e a enciclopédia da psicologia define manipulação como o gerenciamento e a direção dos seres humanos para uso hábil de seus desejos e qualidades, com o propósito de controlá-los com fins sociais, científicos, políticos, contrários às suas escolhas. Quer saber qual tipo de controle é? Então, é o controle do comportamento, é o controle do pensamento, é o controle do sentimento e é o controle também da informação. Assim surge o controle do comportamento. É efetuado mediante uma seleção comportamental, isto é, a seita seleciona a vida pessoal do adepto, entendeu? E geralmente a gente cai nessa quando está carente, né? E esse comportamento, de certa forma, é biológico e social e também por meio de controles ou restrições, tipo controle físico. Eles controlam a comida, a roupa, o aspecto físico, né? E também tem o controle social, que é o tipo de trabalho que a pessoa exerce, tipo de cursos, os tipos de amizade, seleção familiar, controle ocupacional. Nas seitas, há sempre algo para fazer. Cada seita tem uma série de comportamentos e tarefas que os adeptos devem cumprir. Assim, você será dominado mentalmente, com pleno controle mental. Aliás, você sabe o que é controle mental? O controle mental procura nada menos do que desfazer a identidade original de um indivíduo. Comportamento, pensamentos e ações, e reconstruí-lo na imagem do líder da seita. Isto é feito controladamente, rigidamente, e usando a vida espiritual, física, intelectual e emocional do membro. O controle mental geralmente é também um processo social que encoraja obediência, dependência, conformidade. O processo desse controle desencoraja a autonomia e a individualidade. E ao emergir os recrutados num ambiente que reprime o livre pensamento e vai se trazendo os dogmas do grupo, torna-se a única preocupação da pessoa cumprir o dogma. Esta etapa, pessoal, inicia-se quando é bloqueado o senso crítico da pessoa. A pessoa perde o senso de criticidade. O bloqueio se dá pelo seguinte processo. Aprendizagem de uma língua própria, é o inglês que eles usam. A emoção e a entoação dos mantras, canções, meditações, doutrinação exaustiva, atividades constantes. O objetivo, agora, depois disso tudo, é que o grupo pense pela pessoa. Os giclês e respostas preparados introduzem preconceitos mentais. As seitas realmente destroem o senso crítico por completo. Por isso que existem tantas crenças irracionais. Elas, de certa forma, destroem a habilidade de questionar as coisas. E ao destruir a sua habilidade de pensar, destrói também a sua habilidade de sentir. Depois controlam os sentimentos. Isso permite manipular os sentimentos das pessoas. Medo externo, criando um inimigo externo. O medo interno, temor em deixar o grupo. E a culpa por não se enquadrar dentro das regras internas. Fazem também o controle da informação. Isso causa uma total privação do senso crítico. Eles usam alguns livros sagrados, e literaturas proibidas para isso. E fazem com que a pessoa se prive de outras literaturas. Mas qual o resultado final alcançado com esse controle? Controle de outras pessoas. Aprendido desde muito cedo, vem por fim a ser usado no controle e eventualmente conduz ao autocontrole, pessoal, capaz de criar seguidores sem o mínimo de criticidade.
Bom, assim concluímos que a única maneira de não sermos enganados, né, por líderes manipuladores é aprendermos nos render somente à nossa consciência, que está ligada diretamente a Deus, e buscar conhecer a si mesmo da maneira autêntica e profunda, e procurar utilizar também as ferramentas para combatermos de modo crítico, mas também equilibrado, as nossas autocorrupções. São ávidos, essas pessoas têm o seguinte, eles são ávidos pelo poder e controle. É o poder pelo poder, entendeu? Não existe só uma questão financeira, eles têm avidez pelo controle da situação. E esse tipo de manipulador tende a manter um diálogo de charme para manter as suas presas. Os manipuladores fazem apelo ao que mais profundo existe no ser humano, os sentimentos, os medos, as esperanças. E as técnicas, elas não diferem muito das utilizadas nas manipulações políticas, religiosas ou pseudocientíficas. Você sabe o que é um manipulador? Bem, manipulador é aquela pessoa que explora a boa-fé do outro para, com isso, obter vantagens, dinheiro, prestígio. Geralmente são egos siderados, fugindo ou aparentando ter qualidades e habilidades que eles não têm, dons que, na verdade, nunca possuíram. As vítimas são frequentemente pessoas psicologicamente debilitadas, carentes, que atravessam uma fase de insatisfação ou que aspiram a uma vida melhor. E esse predador sabe ouvir você muito bem, obtendo assim dados das vítimas através de uma conversa hábil, oferecendo a promessa e obtenção do que elas desejam. Os manipuladores alimentam as suas vítimas com esperanças e promessas falidas, pois são sedutores natos, bons faladores, aprisionam a vida das suas presas numa teia alimentada dia após dia. E sabe pelo quê? Pelo medo. E com a ajuda inconsciente, inclusive, dos seus seguidores, que vão fornecendo dados sobre as ânsias e os medos das outras pessoas e as fragilidades da vida daqueles que estão aspirando a entrar na seita. A insatisfação social, profissional, familiar, né? Com os respectivos sintomas de depressão, com as ansiedades. E isso tudo torna as pessoas vulneráveis. Isso é dentro de toda a nossa sociedade. Esses períodos, né, que atravessamos dificuldades são verdadeiro oásis para esses mantedores da Matrix, para esses predadores da boa-fé. Esses vendedores de esperança, pessoal, representam igualmente uma quebra da monotonia de um casal, por exemplo. Mas existem vários critérios para você aí sair desse emaranhado. Porque a ideia deles é sempre trabalhar com a política do medo. E eles sempre são os melhores. Enviados diretos de Deus, os que têm contato absoluto com Deus, e eles sabem todas as chaves para a salvação. Sabe por quê? Porque o medo, ele diminuiu o nosso senso crítico. Então, tenhamos coragem de olhar as coisas como são e deixar de nos iludirmos que alguém virá para nos redimir. Somos nós que podemos e devemos chegar à nossa redenção através da nossa lucidez redentora. Isso tudo na união de ideias e ideais para a ação lógica, coerente e lúcida, também para promover a salvação da nossa espécie, por meio de ações verdadeiras e corajosas. Portanto, não façam sacrifícios de forma nenhuma de inocentes animais, pois se assim o fizer, estará demonstrando semelhança energética com esses abutres da espiritualidade, que está por trás de toda essa engrenagem macabra e negativa. E de vítima aí, você? E de vítima você será um agente desse sistema manipulador. Você passará a ser aliado do lado negro da força. Nossa maior forma de protesto é despertar, é atravessar as nossas sombras, conhecê-las e submergir a nossa luz. Encarar a nossa luz, porque isso é de mais belo que todos temos. E saber quem somos nós. E abrir também mão dos
dos comportamentos destrutivos, questionar para que eu estou fazendo isso e assim tomar posse da nossa consciência. Aí sim, despertaremos em um padrão de onda consciencial, onde causaremos o grande boom evolutivo da nossa raça. O que eles temem é o despertar da raça humana. E como está escrito no Templo de Delfos, homem, conheça-te a ti mesmo. Começa agora o seu despertar. Tenha coragem de se olhar de frente. Estamos num momento único de uma grande transição em nosso planeta. Cabe a cada um de nós dar o primeiro passo para o encontro da nossa grande luz chamada consciência. Vem comigo nessa jornada.